Oi, pessoal! Nesse vídeo, vou continuar a aula do vídeo anterior e vamos investigar as bases mais fundamentais da mente. Lembrando que esses vídeos não têm nenhuma relação com a psicologia, são apenas reflexões minhas sobre a vida e a espiritualidade. Muito bom! Agora vamos partir para o nosso próximo slide da nossa aula. Slide 04. A mente humana. Slides 4.1. Os arquétipos, a atribuição de sentido, as bases da atribuição de sentido, o desenvolvimento das atribuições de sentido. 4.2. O eu arcaico, o eu narrativo, o eu transcendente. 4.3. O livre-arbítrio, os condicionamentos da mente, a força de vontade. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho a respeito de como que funciona a mente. Então vamos pegar a questão dos arquétipos. Como a gente já colocou, os arquétipos estão relacionados com a questão da atribuição de sentidos e essas bases da atribuição de sentido elas são inatas. E tem uma coisa interessante, a maneira como a gente atribui sentido à realidade ela pode se desenvolver. Vamos pegar, por exemplo, o arquétipo de Afrodite, ou a atribuição de sentido que está relacionada com o amor romântico, com a paixão, esse tipo de coisa. Um adolescente pode amar perdidamente, se apaixonar por um astro da música, por um ator de cinema, qualquer coisa desse sentido. É uma atribuição de sentido muito rudimentar do arquétipo de Afrodite. E conforme a pessoa vai envelhecendo, pode ser lapidada essa atribuição de sentido. Ela pode começar a perceber que o amor tem relação com cumplicidade, respeito, companheirismo, e não aquela coisa toda maluca, adolescente e tudo mais. Todas as nossas atribuições de sentido, elas podem ir se lapidando. Agora vamos para o item 4.2, o eu. O eu, ele é uma atribuição de sentido. Ele está relacionado com eu perceber que eu existo. É esse arquétipo do eu. E a gente percebe que esse eu, ele pode se dar de diversas maneiras diferentes. Em um primeiro nível, nós temos o eu arcaico, que é um eu que está em todos os seres que têm consciência, que é simplesmente a noção de que eu estou tendo uma experiência. Existe desde a joaninha, a minhoca, o cachorro, o ser humano, esse eu é igual em todos os seres. Então assim, eu estou com fome, eu estou sentindo dor. É aquela noção de que existe um eu que está tendo alguma coisa, que deseja alguma coisa. Em um nível mais lapidado, nós temos o nosso eu narrativo, que está relacionado com a história que a gente conta para nós mesmos de quem a gente é. Está muito ligado às nossas lembranças, aos nossos desejos, aos nossos planos, às nossas aspirações, às nossas capacidades cognitivas, aos nossos relacionamentos. E é esse eu que a gente pensa quando fala, eu sou o João Vitor Santana Silva. Eu sou mestre em ciências da religião. É esse eu que está relacionado com a história que eu acredito que eu sou. E é esse eu que a gente costuma ter medo que desapareça na morte. Será que quando a gente morre, todas as nossas memórias, elas se dissolvem, elas se dissipam e não sobra nem traço de individualidade, nada que pode ser reconhecido como um eu que continua? Em um nível mais profundo, a gente tem o eu transcendente, que é aquele eu que ele se manifesta muito difícil, é muito raro de ele aparecer, que ele aparece na experiência mística, que é uma noção de um eu que está conectado com o todo, que faz parte de algo maior. Às vezes, esse eu pode aparecer até mesmo que está diluído nesse todo. E é interessante que quando aparece esse eu na experiência mística, a gente tem a impressão que a gente está numa realidade mais profunda.
em um nível de realidade mais real. Esse eu é um eu bastante abstrato, a gente tem pouca experiência desse eu, mas eu acho importante a gente citar, porque quando chega esse eu, tem uma noção mais profunda, parece que é um eu mais denso, mais lapidado, talvez. Não dá para saber muito, porque é muito raro de termos essa experiência. E por fim, nós temos o item 4.3, que está relacionado com o livre-arbítrio, os condicionamentos da mente e a força de vontade, que é um pouquinho o que a gente já disse no último slide, que às vezes a nossa mente ela atribui dois sentidos diferentes para uma mesma coisa, e o nosso livre-arbítrio pode tentar meio que desempatar essa atribuição de sentido, e com isso acaba fortalecendo uma representação, fortalecendo uma atribuição de sentido e enfraquecendo as outras com o passar do tempo. E vale ressaltar também que muitas vezes nós temos a compulsão. Por exemplo, uma pessoa pode querer parar de fumar, mas ela não consegue parar de fumar. Ela tenta usar o livre-arbítrio dela para parar de fumar, mas ela tem uma compulsão por fumar. O livre-arbítrio dela não está dando conta naquele momento. Bom, pessoal, com isso chegamos ao final da nossa segunda aula. Muita gratidão por terem assistido. Se quiserem conhecer um pouco mais a respeito da minha formação, pode entrar no meu site www.esperançaemistério.com.br. Lá você vai encontrar também todos os meus livros para download e todos os meus artigos, o meu mestrado. Então é isso. Muita gratidão por terem assistido e desculpa qualquer erro técnico, qualquer coisa que eu tenha falado que não seja correta. Muito obrigado. E na próxima aula, vamos aprofundar o nosso estudo da mente, seguindo em nossa busca por compreender por que existe tanta beleza e tanto sofrimento no mundo.